exemplos da corrosão intragranular. Intergranular. Então, a corrosão intergranular é o seguinte, eu fico assim, eu imagino que o IPT seja um termômetro do mercado. Quando eu entrei lá, a gente tinha muitos casos de corrosão intergranular, e tem uma norma, a STM 6262, e depois foi traduzido para português, nós temos o correspondente NBR, que é uma cópia da STM 6262, eu não lembro do número porque a gente sempre falou a STM 6262. O que ele fala? Ele diz assim, que os ácidos inoxidáveis, ele é formado de carbono, ele é formado de cromo, níquel, aí pode ter outra coisa, né? O austenítico, tradicional, 304, todo mundo usa, cromo, níquel, 18,8. Vamos pegar esses 18,8 e vamos deixar o 316 para lá. Depois o 216 tem maior resistência porque ele tem 2% de molibdênio, mas vamos pegar só o 304 básico. Sim. Então, o que acontece? Quando você fabrica ele, leva lá para... você vai ter que colocar, tá na fusão, né? O negócio está fundido lá, né? Aí você vai resfriar e depois você vai trabalhar. Então, eles fazem lingotes, por exemplo, na Perão faz lingote, depois lamina, certo? Então você leva ele para a temperatura de fusão. Ele está no estado líquido para você jogar no lingote. Aí ele vai esfriar. O que acontece? O carboneto, o cromo não pode estar abaixo de 12 a 12,5%. Tem gente que fala assim, olha, com 12% já é inoxidável. Outros falam 12,5%, outros falam 13%. Vamos falar de 12 a 13%. Eu nunca escolho um, porque vai depender muito dos elementos de impureza. Por isso que tem essas diferenças. Porque quanto maior o número da impureza, maior tem que ser o teor de cromo. Por isso que alguns falam que tem que ser 13. E outros que, por exemplo... Uma garantia. Os aços inoxidáveis japoneses, pelo menos os que a gente recebeu lá no IPT para analisar, eles têm teores de impurezas, aquele enxofre, fósforo, está muito baixo. Então, com 12%, ele já dá a função daquele que tem impureza. Então, vamos pôr de 12 a 13. Vamos pôr 13, vai, para garantir. Então, se você abaixar dos 13%, ele não vai ser um inoxidável, porque é o óxido de cromo que dá propriedades inoxidáveis. Então, o que acontece? Mas você tem carbono. Você tem 0,08% de carbono. É baixo? Baixo. Nós temos aço carbono 1010, que tem 0,10% de carbono. Esse aqui tem 0,08, baixo. Então, mas o carbono adora reagir com o cromo para formar o carboneto de cromo. Quando ele reage, ele não está mais disponível para formar carbonato passivo. Então, eu vou até fazer um desenho aqui. O que acontece na corrosão intragranular? Você tem um grão aí, e você tem um grão aqui, mas o grão ficou muito esquisito, mas tudo bem. Você tem um grão aqui, e cada pedacinho deste grão, dentro desse grão, está com 13% de carbono, lá no estado fundido. Então, quando você resfria devagar, existe uma faixa de temperatura própria para cada tipo de aço mesmo, em que se ele passar naquela faixa de temperatura, o contorno de grão é sempre uma região muito fácil de acontecer reações, porque ele tem uma energia. Então, qualquer reação que acontece, ele tem que ter uma energia de ativação. Então, ele tem que pegar a energia no meio, ele reage, depois solta a energia. Então, aqui é a região mais fácil de acontecer isso. Então, o que acontece? O cromo e o carbono e o cromo aqui, que estão pertinho aqui, eles reagem e formam carboneto de cromo. Aonde ele formou aqui, que é um pouquinho pertinho do contorno de grão, assim, não é no contorno, pertinho, né, do contorno. O que acontece ali? Você reduziu o teor de carbono, reduziu o teor de cromo. A 600 e poucos graus, que é a temperatura mais, 625, a temperatura mais propícia na maioria dos casos. O carbono, ele anda rapidinho. Ele tem uma mobilidade, uma difusão muito grande. Então, o carbono fala assim, pô, aqui eu tenho teor de carbono baixo, aqui eu tenho de carbono alto. Difusão, igualar concentração. O carbono sai correndo para compensar aqui, mas o cromo é lento. O cromo é lento. Então, o cromo não consegue ir lá acompanhar. Então, aqui você tem 13% de cromo e aqui você tem menos que 13%. Então, ele fica concentrado no centro. Então, se você tivesse um par galvano, aço inoxidável, não inoxidável. Entendi, ele enfraquece as pontas. E aí, a proporção para fazer a oxidação, aí você não precisa nem de cloreto, você não precisa de nada. Ele simplesmente oxida por causa do ar, do oxigênio. Qualquer coisa, ele vai, é como se tivesse carbono, então é um aço ao cromo, é muito pior do que o aço inoxidável. Então,